Dando início à leitura do alimento diário, Senhor Jesus, cuja série é A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título deste alimento diário: A cumplicidade na obra do Senhor. Ó Senhor Jesus, vamos dar início em uma terceira semana, cujo título é Autor Apóstolo Paulo, parte 1. Senhor Jesus, e hoje vamos desfrutar da terça-feira, o mistério da Trindade. Ó Senhor Jesus, o mistério da Trindade. Senhor Jesus, ler com oração. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que se tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, quando vier, porém, ó Senhor Jesus, quando vier, Senhor, quando vier o Espírito da verdade, ó Senhor Jesus, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará. Ó Senhor Jesus, o Espírito da verdade nos guia. Ó Senhor Jesus, o Espírito da verdade vem nos guiar. Ó Senhor Jesus, nos guia a toda a verdade. Ó Senhor Jesus, porque não falará por si mesmo. Ó Senhor Jesus, o Espírito da verdade não falará por si mesmo. Senhor Jesus, mas dirá, Senhor Jesus, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ó Senhor Jesus, o Espírito da verdade. O mistério da Trindade. A segunda carta de Paulo a Timóteo foi escrita durante o segundo aprisionamento do apóstolo. Depois de ter sido solto, Paulo deixou Timóteo em Éfeso e partiu para a Macedônia. Em seguida, foi a Creta e dali partiu para Nicópolis e Troade. Finalmente foi para Mileto. No entanto, após visitar todas essas cidades, o apóstolo foi novamente preso por ordem do imperador Nero, dessa vez como um prisioneiro comum. Na primeira prisão, o comandante Lísias deu ordens para que Paulo fosse conduzido em segurança até Cesareia. Paulo era bem tratado pela guarda e até mesmo gozava de privilégios de alugar uma casa, ficando em prisão domiciliar. Todavia, na segunda prisão, ele foi preso como malfeitor. Senhor Jesus, Paulo passou por muito sofrimento, porém pregava a palavra, que não estava algemada. Ele o fazia na pureza, pois amava o Evangelho. Nosso coração também precisa arder por essa causa. Mesmo em dificuldades, prossigamos em fazer a vontade do Senhor. Durante o segundo aprisionamento, Paulo não tinha liberdade de reunir seus cooperadores ou outras pessoas. Ele ficou só e expressou o sentimento registrado em 2 Timóteo. Alguns cooperadores o abandonaram, outros estavam no campo trabalhando. Apenas Lucas ficou com Paulo no segundo aprisionamento. Foi nessa época que ele escreveu a segunda carta a Timóteo, por volta do ano 67 d.C., já próximo ao seu martírio. Ainda assim, era fiel à comissão que recebera do Espírito. Alguns cristãos têm dificuldades para aceitar que Cristo vive em nós. Segundo eles, apenas o Espírito Santo habita em nós, crentes, em detrimento de Cristo e do Pai. A porção de Romanos 8, do 9 ao 11,
mostra claramente que o Espírito de Deus, que diz respeito ao Pai, habita em nós. Essa, sem dúvida, é um fato, é uma verdade. O Espírito de Deus habita em nós, embora Deus esteja no céu dos céus. Seu Espírito habita em nós. Paulo diz: o Espírito de Cristo, e Cristo está em vós, ou seja, tanto o Espírito de Cristo como o próprio Cristo habita em nós. Em outras palavras, o Espírito de Cristo é o próprio Cristo e, portanto, habita em nós. A presença, o Espírito Senhor Jesus. O Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos se refere ao Pai, pois foi ele quem ressuscitou a Jesus. Ademais, o Espírito a quem essa passagem se refere é o terceiro da Trindade. Em resumo, temos o Espírito do Pai, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo e o próprio Cristo habitando em nós. Como somos privilegiados! Aleluia! Embora já tenhamos abordado esse tema em outra série do Alimento Diário, gostaria ainda de consolidar o sentimento acerca da verdade do Deus triuno. Após a ressurreição e ascensão de Cristo, o Espírito foi enviado para fazer a obra de Deus. Ainda que alguns cristãos conheçam essa verdade doutrinariamente, hoje, porém, precisamos ter a percepção de que, de fato, o Espírito Santo é quem faz sua obra. Após a ressurreição, o homem Jesus foi gerado como filho primogênito de Deus. Hoje ele está à destra do Pai nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e todo nome que se possa referir. E Deus Pai disse-lhe, no Salmo 110:1, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. A versão King James atualizada diz, assentar-te à minha direita e aguarda. A partir desse versículo, concluímos que o Filho aguarda e o Espírito está agindo. A leitura de Romanos 8, do 9 ao 11 e do Salmo 10:1 pode gerar a seguinte dúvida: Cristo está no céu ou Cristo está em nós? Mas Deus, em sua sabedoria, nos deu uma ilustração para esclarecer essa questão. Ela está em Deuteronômio 8:7. Porque o Senhor teu Deus te fez entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que sai dos vales e das montanhas. Essa terra tão rica tipifica Cristo. Ela tem montanhas, vales, ou seja, a terra para cultivar e produzir riquezas. Entretanto, para que isso aconteça, a água é necessária. E Deus é o suprimento de água para essa terra. Ele é o manancial profundo. Todavia, esse manancial é inacessível ao homem. Em 1 Timóteo 6,16 lemos: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Logo, nenhum homem poderia se aproximar de Deus, porque ele habita a eternidade. Contudo, ele alcança o homem com sua riqueza. O Pai veio até nós. Jesus é o canal que liga o manancial profundo
a superfície da água. Ele é a fonte que traz à tona toda a riqueza de Deus para o homem. Jesus morreu, ressuscitou e hoje aguarda nos céus que a igreja finalize a execução da vontade de Deus. Deus depende de você. Portanto, não perca tempo com questões doutrinárias, mas viva a prática da palavra de Deus. Somos cientes de que a igreja sozinha não consegue cumprir o propósito de Deus. E por essa razão, o Espírito foi enviado. Em Deuteronômio 8:7 vemos que o Espírito é tipificado pelos ribeiros. O Espírito é também o outro Consolador enviado pelo Pai. Quando Jesus foi elevado ao céu, o Espírito é o Espírito da realidade, cuja missão é encher sua igreja com toda a realidade. Senhor Jesus. Deus não quer não quer nos dar apenas verdades bíblicas como um ensinamento teológico. Ele quer nos encher de sua própria realidade. Deus é a única verdade no universo. Tudo o mais é falsidade, um ambiente criado por Satanás, o pai da mentira. Graças a Deus estamos na igreja e o Espírito traz toda a realidade vivida até nós. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Pergunta: o que significa a figura da boa terra descrita em Deuteronômio? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, tipifica o próprio Cristo. O que tipifica a figura da boa terra descrita em Deuteronômio? Tipifica o próprio Cristo, irmãos. Senhor Jesus, quais os outros atributos dados ao Espírito Santo? Senhor Jesus, nós vemos aqui, irmãos, que o Espírito Santo ele tipifica os ribeiros. Ó Senhor Jesus, o Espírito Santo também, irmão, é o outro Consolador enviado pelo Pai, quando Jesus foi elevado ao céu. Ó Senhor Jesus, e também, irmão, é o Espírito da realidade, cuja missão é encher sua igreja com toda a realidade divina. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém, irmãos. Meu compartilhar, Senhor Jesus, e leitura maravilhosa, o mistério da Trindade, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, o mistério da Trindade é esse, irmãos. Ó Senhor Jesus, é que Deus, o nosso grandioso Deus, é incomparável, inacessível, se fez homem, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, e após a morte e ressurreição e a ascensão de Cristo, Senhor Jesus, foi liberado, irmãos, o Espírito da verdade, Senhor Jesus. Então, irmãos, esse Espírito foi enviado para fazer a obra de Deus. Esse Espírito que habita em Deus, esse Espírito que é o próprio Cristo, Senhor Jesus, que habita dentro de cada um de nós hoje, irmãos. Esse Espírito, esse Cristo que habita em cada um de nós, que nos dá força, que nos dá determinação para seguir sua obra, para seguirmos em frente, Senhor Jesus, para estar sempre buscando o seu viver, para estar sempre expressando a sua igreja, Senhor Jesus. Então, irmãos, esse é o mistério da Trindade. É Deus Pai, Senhor Jesus, ter se encarnado, né? Ter vindo como homem, ter morrido, ter ressuscitado e ter tido a sua ascensão, Senhor Jesus. E esse Deus liberou o Espírito da verdade, que é o próprio Cristo, que habita dentro de mim e de você. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor.